Pessoas trazem uma ideia negativa. A ideia negativa é mais fácil do que a positiva. Fazer a coisa errada é mais fácil do que fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa errada é só você deixar seu desejo seguir. Para fazer a coisa certa, você vai ter que recusar a possibilidade do errado. Fazer a coisa certa dá mais trabalho do que fazer a coisa errada. Por isso que é muito fácil. E você vai estar numa época, todas essas épocas são o quê? Os Beatles. Os Beatles nasceram parece que em 65 e acabaram em 69. Os Beatles duraram 4 anos só, de 1965 a 1969. E eles mudaram tudo. Dali para lá dos Beatles, eles mudaram tudo. E depois, se você não pode falar, você não precisa falar a sua idade, depois vem a Jovem Guarda. Você sabe quem é a Jovem Guarda? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aquele povo todo. Né? E ali veio toda uma mudança cultural. Meu pai nasceu em 1926, minha mãe nasceu em 1932. Quando eu nasci, eles deviam ter uns 40 e poucos anos. Eu sou o 5º na ordem de nascimento. Então, quer dizer, é uma mudança cultural muito grande. Eu falo que eu fui educado à moda antiga, numa outra época. E a minha mãe marcava firme. Era chinelo era pouco, né? Tinha até uma varinha, ela não conhecia a Bíblia, mas ela tinha uma varinha, e a gente que carregava a varinha, descascava ela e dava para ela e apanhava com ela. Né? Aí você vai falar assim, dali para cá, os hippies começaram que é proibido proibir. Tem uma cena de hippie que o menino está em cima dele. Você não põe limite no menino, o menino fala de tudo. E aí você vai mudando, você vai diminuindo o padrão ético. É verdade que a educação, antes dos anos 60, de 1960 para trás, ela era extremamente repressora. As pessoas eram tratadas com mais dureza. Quando eu pego uma pessoa para fazer terapia com ela, eu falo com ela assim, obviamente os pais não são perfeitos, os seus, os meus e de todo mundo. Aí eu falo com ela assim, você sabe como é que foi a história dos seus pais, dos seus avós? Porque muitas vezes os pais contam, né? Os pais contam, eu fui criado assim, a minha vida é assim. Então você volta, se você voltar cada geração, a vida dele normalmente é mais difícil, principalmente naquela época. Era mais duro. As pessoas não tinham afeto. Poucas pessoas eram afetuosas. Meu pai era afetuoso, mas meu pai tinha uma ascendência italiana, falava alto, tudo bora gente, quer dizer, meu pai tinha aquele jeitão. A minha mãe é que mandava na casa. Normalmente é o seguinte, e hoje muitos homens são assim, a divisão era, o homem resolvia do portão para fora, e a mulher resolvia do portão para dentro. Ela administrava a casa e educava os filhos. Meu pai não punha a mão em ninguém. Meu pai fazia a salada de fruta no Natal. Quer dizer, a única coisa que ele fazia era a salada de fruta e no Natal, que talvez meu avô tenha feito. Aí, pela tradição, ele fazia. O resto era a coitadinha da minha mãe, que levantava às 6 horas da manhã, dormia meia-noite, e olha lá, se estiver chovendo, ela levantava para rezar. Eu acordava de noite com chuva, minha mãe rezando, falei, não vai acontecer nada, pode virar e dormir. Então, quer dizer, minha mãe está rezando, o negócio não vai dar problema. Mas, assim, a vida era diferente. A gente apanhava, a gente ficava de castigo, e quando você chegava na escola para reclamar com a professora, a maioria das pessoas tinha a mesma ideia. Então, você não pega aquelas mães hoje, aqueles pais hoje, que falam assim, você está fazendo isso com o meu filho, e é um filho cada vez mais desobediente. E aí você não, é proibido proibir. Aí o doutor Spock falou, deixa as crianças crescer, não coloca limite nelas. A ideia é que depois que ele for adulto, ele vai dar certo. Não tem isso, não. A criança tem que ser pequena. Ensina a criança como ela deve andar. E no caminho, ela vai crescer. Se você deixar a criança fazer o que ela quer, ela vai ficar pior. E aí é que eu vou te mostrar uma porção de coisas. Então foi havendo essa mudança.
e ela vai mudando, ali dos Beatles, da Jovem Guarda, e aquele negócio vai caindo para frente, né? Tem um menino aqui que tem um cabelo comprido, eu tinha cabelo e comprido, né? Quando os Beatles eram de lado, era de lado, quando os Beatles passaram a ser no meio, era no meio, até enquanto tinha cabelo, né? E a minha mãe ainda clareava o cabelo da gente, né? Com água oxigenada e leite, não sei porquê não, mas clareava o cabelo dessa forma, e ficava no sol quarando, para o cabelo ficar, né? E cabelo comprido. Na minha casa, os meus irmãos, tudo tinha cabelo comprido, né? E meu irmão parecia o George Harrison dos Beatles, era a cara dele. Aí você vê como é que a vida vai ficando. Aí você vê, e essa previsão bíblica é de hoje. E o mundo vai aos poucos ficando pior. Essa é a previsão bíblica. Se você pegar aquelas previsões da área de Aquários, o mundo vai ficar bom, vai ficar todo bonito. Na perspectiva do mundo vai ficar mesmo. Vai ficar tudo bom, tudo tranquilo, mas você tem uma previsão de que isso vai ficar assim. E nós não podemos deixar essas coisas acontecer. Olha para você ver o que eu chamei de um processo de redução progressiva dos princípios espirituais. A primeira coisa foi tirar de Deus do centro da vida, né? Deus é ultrapassado, agora é a ciência, né? A ciência é útil, ela é útil até hoje, ela vai desenvolver e ela é útil. Tem muita doença, hoje as pessoas vivem 90 anos, meu sogro é daqui da igreja, tem 94 anos, minha sogra tem 92 e vai fazer 93, então um coco, e dá para chegar no 100 com tranquilidade. Mas antes as pessoas viviam, eu vi um relato, eu até peguei e salvei para mim, uma pessoa, o seguinte, era um jornal de 1900, estava falando assim, aquela senhora idosa, né? Quer dizer, a expectativa de vida era 33, aquela senhora idosa tinha 42, aquela senhora idosa. Hoje uma mulher de 42 é uma moça. Está vendo? Agora, aquela senhora idosa tinha 42 anos. E a expectativa era de 33. Ela já estava fazendo hora extra nesse mundo. Ela estava fazendo hora extra. As pessoas morriam com qualquer coisa, por causa dessas coisas. Por isso que as coisas, você vê que os grandes artistas, pega esses caras, Mozart, pega esses caras, uns morriam com 27, 28, na época deles, 30 anos. E o engraçado é que os caras ainda produziam muito, né? Não é à toa que se tinha o quê? Se casava com uma moça, normalmente o homem mais velho se casava com uma moça com 12, 13 anos, para gerar aquela renca de filho. Como ia morrer muito pela condição, tinha 20, sobrava uns 12, né? E aí, como muitas vezes era uma propriedade rural, ajudava no serviço. Então, produzia menino, e depois já ia caindo, com 2, 3 anos, o menino já estava carregando um pacote de alguma coisa, e o menino já tinha que enfiar a cara e ir embora. Aí depois é claro, tinha muita coisa negativa, a vida era realmente dura, né? A minha avó, eu acho que com 50 anos era aquela vozinha assim, né, com aquele cabelo enroladinho. Hoje uma mulher de 50 anos é avó, é bisavó, tem mulher que e tá aquela mulher enxuta, novinha, né? 50 anos. Você vê como é que é a vida do ser humano. E aí o que acontece? Com o desenvolvimento da ciência, eles acham que descobriram, né? Eles acham que descobriram que o ser humano veio do desenvolvimento da evolução da espécie, só que eles esquecem que isso eu chamo de um mito da ciência, né? É o mito da ciência, eles nunca vão fechar essa questão. É claro que a ciência é útil, é verdade que na Idade Média o aspecto religioso foi muito mal utilizado, por isso muitas vezes desvalorizado, com muita injustiça, com muita coisa errada, faz muita coisa errada. Só que o aspecto espiritual é fundamental.
Eu, como psicólogo, eu te falo o seguinte: a percepção que eu tenho de uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, ela tem uma perspectiva de vida muito maior, ela tem uma visão muito maior do que quem vive só na perspectiva da terra. Quem vive só na perspectiva da terra, do aqui e agora, ela quer fazer isso, ela tem que aproveitar, como diz Paulo, nós vamos beber, vamos comer, daqui a pouco nós vamos morrer. Quer dizer, as pessoas vivem nessa perspectiva, do aqui e agora. Elas não pensam no futuro, elas não pensam nem em Deus. E Deus, será que Ele existe? Tem gente que não é, ele nem gasta tempo de pensar em Deus. A primeira coisa foi tirar Deus, e a segunda coisa foi supervalorizar a ciência. A ciência é útil. Depois começa a desconstruir a família. Né? Você vê que até hoje o ataque é em relação à família. Né? A família é a base. É a base. A criança tem que nascer dentro de uma família. E família é uma coisa importante. A criança precisa ser educada. É a tarefa mais difícil que existe, é educar um ser humano. Depois de tantos anos, de tanta história, a coisa mais difícil é educar um ser humano, mas é a coisa mais importante que tem. A educação de um animal, principalmente de um chimpanzé, que é um animal evoluído nessa escala zoológica, é 8 anos. Ele leva 8 anos para aprender a viver. O ser humano leva, na minha percepção, depois desses anos todos, a educação começa na barriga, antes de nascer, e vai até dos 23 aos 25 anos. E é o trabalho árduo. Aí passa pela adolescência. Quando ele sai da adolescência, ele vira um adulto jovem. A pessoa só amadurece, por isso que eu falo que é entre 23 e 25 anos em média, quando ela assume a responsabilidade da vida dela. Mas para isso ela tem que ser educada desde pequeno. Aprender limite, aprender que a vida no mundo não gira em torno do umbigo dela, porque se a pessoa não amadurecer, se o ser humano não amadurecer, quando ele chegar nessa faixa etária, que ele não amadurecer, vai ficar um adolescente o resto da vida, uma pessoa imatura o resto da vida, e muitas vezes não quer fazer terapia. E se arrumar um pai e uma mãe que banca ele, esse pai e a mãe não vai poder nem morrer vai poder. Porque sabe que se deixar o menino nessa terra, o menino, 70 anos, 80 anos, a criancinha, né? 70 anos, 80 anos, ele vai ter um problema aqui. Agora, outra coisa é a desconstrução do processo educacional. Deixa a criança fazer o que ela quer quando ela for maior. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela for grande, ela não desviar dele. A cultura do mundo diz, deixa a criança fazer o que ela quer, depois ela toma juízo. Ela não vai tomar juízo. A criança, ela é egocêntrica. Outra coisa, o aumento do egocentrismo. O que é isso? A criança é naturalmente egocêntrica. A criança, o egocentrismo é fundamental para a criança. A criança, normalmente, ela vive em função dela. Então, ela chora e ela quer a mãe dela, até quando ela nasce, a mãe dela, ela não tem aquela noção de eu e do outro. O seio da mãe, quando ela sai, a mãe é uma continuidade dela. Ela veio de dentro da mãe. A coisa mais importante para uma criança, depois que ela nasce, é ela ficar deitada, a mãe está deitada, ela fica deitada em cima da mãe. Aquilo ali, ela só saiu de dentro e veio para fora. E ali é o lugar mais quentinho, mais gostoso que tem. É essa simbiose, essa agarração. Ela vai levar um tempo. E a criança, quando ela está mamando, ela não tem a noção de que aquilo é o peito da mãe. Aquilo é a continuidade dela. Aquilo é dela. Ela não tem a noção. A criança vai aprender depois, eu e você, né? Eu, você. Ela vai entender, depois ela vai entender isso. Mas a criança, ela é simbiótica. Ela está agarrada ali. E aos poucos ela tem que ser inserida. Só que a criança só pensa nela. Por que ela chora? Ela chora porque ela tem alguma necessidade. Ela está com fome, ela está com sede, ela está sentindo sozinha. Aí ela tem aquela sirene dela,
quer dizer, e aquela tem uma gargantinha desse tamanhozinho, mas na hora que abre a sirene, parece uma ambulância chegando e o negócio é sério, né? Por isso que a criança tem essa necessidade do outro. A criança precisa ser educada. Se você deixar uma criança crescer só do jeito que ela vai ser egocêntrica. Lá para 2 anos de idade, né? Com aquele esforço todo de educar, a criança sabe falar, é meu, né? É meu. Se ela der uma bobeira, a outra der uma bobeira, ela dá uma mordida, que eu falo que só não sai os dentes porque estão agarrados. Fica aquela mordida em cima e embaixo, com todos os dentes. Eu tenho uma cliente que era dentista, eu falei, dá para tirar até a forma ali, dá para tirar até o molde de uma vez. Você joga ali, você tira o molde dos dentes da menina. Aquilo ali é raiva. O ser humano tem que ser socializado. A educação é um processo de socialização do ser humano. Se você deixar o ser humano crescer como ele vai ficar pior do que o animal. É por isso que você vê aí fora muita gente matando gente por pouca coisa. As pessoas são egocêntricas. É como se o mundo girasse em torno só do meu umbigo. Viver em sociedade é um negócio complexo. E a criança tem que ser educada. É isso que a gente tem que entender. Aí é o seguinte, como a criança é egocêntrica, ela vive em função dela. E ela vive o que a gente chama do princípio do prazer. Ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Educar é o processo mais difícil, porque a criança... Existem 3 aspectos. A emoção, a razão e a consciência. A criança nasce no emocional. A razão vai desenvolver entre os 0 e os 15 anos, passando por 4 estágios. E a consciência vai vir depois dos 6. Mas a consciência é o conjunto daquilo que os pais ensinam para as crianças. Os pais são a consciência externa da criança, o HD da criança. Eles estão do lado de fora. Depois dos 6 anos, isso se internaliza. Né? Por isso que e se você não educar, se você deixar o ser humano fazer o que esse Benjamin Spock fez, você vai ter um problema muito grande. Na hora que você quiser educar, você já não vai ter mais poder. E o poder dos pais diminui à medida que aumenta-se a idade. Por isso que se chega na adolescência, o adolescente ele dá uma distanciada dos pais, se liga nos amigos, a referência dos amigos, e ele começa a questionar tudo. Obviamente ele está querendo entender determinadas coisas. Ele só vai conseguir chegar, a criança normalmente ela pensa em uma hipótese de cada vez. Ela não consegue pensar. Por isso que todos os problemas psicológicos vêm da infância, todos. Porque a criança não dá conta de raciocinar e entender, não, isso não é meu, isso é do meu pai, isso é da minha mãe, isso é isso. Ela não consegue entender isso. Ela só pensa uma hipótese de cada vez. Lá dos 11 aos 15, ela passa a lidar com 2, 3 hipóteses de uma vez. Mas ela não consegue fazer isso quando ela é pequena. Então, a criança fica no prazer. Eu falo que pega um menino de 4 anos e você pergunta para ele assim, o que você mais gosta de fazer? Qual que é a resposta? Brincar. É verdade? É brincar. Por que o menino gosta de tomar banho? Porque ele não quer parar de brincar. Por que o menino não gosta de escovar dente? Porque agora você inventa uma brincadeira no banheiro, no chuveiro, o menino não quer sair. Ele vai sair sujo do jeito que ele entrou, molhado, né? Encardido, mas não tomou banho, porque ele está querendo brincar. Tem que aprender que tem que fazer, e é aquele negócio chato, é o trabalho mais árduo que tem, mas o mais importante de todo. Se você educar com todo aquele processo, quando chegar nos 23 e 25, se ele assumir a responsabilidade dele, você vai ter filho a vida inteira e vai ter tranquilidade. Se ele não aprender isso, você deixar, você vai ter filho a vida inteira e vai ter dor de cabeça, porque tem um processo. Os pais ficam mais velhos, né? E os filhos crescem. Você já viu aquela história de filho mais velho que bate em mãe, mais idosa? O mundo gira, o tempo passa, você não vai ficar para a espécie. Aí fica idoso, aquele filhinho que não foi educado, vira o jogo em cima de pai e mãe. Né? Isso eu já estou colocando. Tem alguns
que isso vai dar até os 16, 17 anos. Né? Não vai chegar muito, não precisa chegar lá, ser grande, não. Se você deixou ele com muita liberdade, com os 16 a 20 anos ele já está mandando. Né? Aí ele já virou o jogo há muito tempo. Isso que não pode. Essa cultura do mundo, é isso que acontece. As pessoas estão ficando cada vez pior. Aí nós vamos colocar a dimensão espiritual, o mundo jaz no maligno. A cultura do mundo é essa. O crente é o único ser humano, é anormal, no sentido da normalidade negativa do mundo. É um cara que tem que viver na contramão. É um cara que vai ter que viver de uma forma diferente. Se você quiser ser crente e ser do mundo, não vai dar certo, você vai acabar ficando no mundo. Porque o mundo vai te puxar, ele vai te dar muito prazer, vai te dar muita possibilidade. E a criança, e o ser humano fica agarrado no prazer. Tirar isso da criança, fazer ela sair do princípio do prazer para o princípio da realidade. O princípio da realidade o que é? Nem tudo que eu quero, eu posso fazer na hora que eu quero. E nem tudo que eu não quero, eu posso deixar de fazer. Eu falo com meus clientes, quando eu uso a expressão, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que fazer alguma coisa, é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, mas que eu não queria. Porque se é uma coisa que eu quero fazer, eu não tenho. Eu vou fazer tranquilamente. Quando você usa, eu tenho que fazer, você está usando a racionalidade para dizer assim, eu não queria ali, mas eu vou ter que ir. E isso é amadurecer, é saber lidar com o limite. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, tudo na vida. Você que é jovem, eu já ouço uns negócios que eu falo assim, deve ser o fim do mundo. Tem muita mulher que fala assim, eu já vi gente falar assim, está relacionando com o outro, fala assim, eu não tenho que te dar satisfação. Eu falei, esse mundo está de mal a pior. Quando você namora com uma pessoa, se você quiser, nesse sentido amoroso, ir e vir, não arruma namorada nem namorado. No bilionésimo de segundo que você arrumou um namorado ou uma namorada, você perdeu 50% da sua liberdade. Porque se você quer viver com o outro, não tem como viver com o outro sem dar satisfação. A minha esposa sabe que eu estou aqui. Ela sabe que eu estou aqui. Eu tenho que estar, senão eu posso sair para qualquer lugar. Isso é imaturidade. As coisas não funcionam. Gente imatura na terapia dá um trabalho, sabe por quê? Se ela não amadurece. Eu tinha uma cliente que estava tentando me convencer a concordar com ela. Eu falei, você está num lugar errado. Você está no lugar errado. Você está querendo que eu te autorize e na hora que der errado você joga a culpa em mim? Né? Porque eu te autorizei. Não, você está querendo relacionar com um cara indeterminado. Tudo bem, você tem o direito de fazer, mas você vai ter que assumir a responsabilidade. A mais, então a mais você não tem certeza. É isso que a gente tem que caminhar para frente. Filho imaturo. A criança ela continua vivendo no princípio do prazer. Por isso, aquele título é isso. O egocentrismo, o amor, você vai ver mais tarde, que o amor vai esfriar. Amor é um negócio mais complexo que isso. Liberdade. Tem gente que confunde a liberdade excessiva sem responsabilidade. Se você escolhe, mas não assume a consequência da sua escolha, você não é livre, você é imaturo. A pessoa madura só existe responsabilidade, escolha quando eu tenho a liberdade de escolher, mas eu tenho a obrigação de assumir o resultado. É o que eu falei com aquela moça. Você pode fazer, mas você vai ter que assumir. Ela sabe que não é por aí, mas ela está querendo dar aquele jeitinho. Eu falei, tudo bem, mas você pode dar seu jeitinho. É só você não reclamar depois. Porque a pessoa imatura sabe, se deixa levar pelo sentimento, age e depois reclama que o mundo é cruel. O mundo não gira em torno do seu umbigo, nem do meu e nem de ninguém. O mundo não gira. Por isso que eu fico, quando eu vejo muita coisa, eu sou
um pastor e um psicólogo que tem pouca oportunidade, será por quê? Né? Porque eu não vou falar para os outros as coisas boas que você quer ouvir, sem eu te advertir. Eu não estou fazendo meu serviço direito. Né? Você pode achar gente que vende o mundo para você, mas não vai adiantar. Lá na frente, o negócio dá problema. Aí na hora que você vai reclamar com o outro, ele fala assim, azar é seu, quem mandou você fazer? Tá? A responsabilidade é sua. Então, o ser humano, a liberdade implica em responsabilidade. Você tem direito de escolher, mas você tem a obrigação de assumir. Eu fiz isso, eu responsabilizo por isso. A pessoa imatura quer fazer e quer jogar a conta no colo dos outros. Outra coisa, o individualismo. Aí é uma coisa da pós-modernidade. A tendência do ser humano, à medida que esses anos vão passando, e aí é que entra a pós-modernidade, é um período em que as pessoas são extremamente individuais. Elas não têm amigo. Eu estava lendo um daqueles livros, na verdade, ele é um filósofo e um sociólogo, o Bauman, né? Zygmunt Bauman. E ele fala isso aí, as pessoas têm relação de serviço, não tem uma relação de amizade, uma relação de utilidade. Até onde você for interessante para mim, a gente cria uma amizade. As pessoas vão ficar cada vez mais distantes, e é isso que me preocupa com a igreja. A igreja, para querer ganhar membro, tem que baixar o nível espiritual. Se baixar o nível ético, tudo bem, você vai aceitar as pessoas da igreja, ótimo, mas ela tem que entrar no sistema da igreja, no padrão da igreja. Claro, as pessoas precisam de crescer, ótimo. Agora, outra coisa é quando você começa a ter que, para encher, você tem que baixar o nível para encher a igreja. Esse negócio é complicado. Né? E outra coisa, se você não amadurece o membro, ele vai te dar trabalho. É igual uma empresa, se você é um líder que não amadurece seus membros, seus liderados, eles vão te dar trabalho. Eles só vão trabalhar quando você estiver perto deles. Se você os amadurece, você não precisa estar ali. Você tem que ir para um lugar, o negócio funciona sem você. São como meninos pequenos grandes, né? Crianças grandes. Por isso que eu falo, ele continua um adolescente a vida inteira. A imaturidade é isso. A imaturidade não tem idade. E uma coisa que eu aprendi nesses anos, o tempo não cura. Se curasse, ninguém tinha problema. Mas o tempo aumenta. O que é bom, fica melhor. O que é ruim, fica pior. E aí é que entra a questão, com essa questão do individualismo, entra uma coisa que é o esfriamento do amor. O amor é um negócio, o contrário disso. Amor, 1 Coríntios 13, no versículo 5, tem uma frasezinha desse tamanho que define o amor, que eu gosto dela. Ele diz, o amor não busca o próprio interesse. A característica do amor é buscar o interesse do outro. É verdade que o ser humano fosse perfeito, né? O que ele não é, mas se ele fosse, a briga seria de casal. Eu faço para você. Não, eu faço para você. Não, eu faço para você. Não, eu faço para você. Espera aí, tudo bem. Eu faço para você, você faz para mim. Aí seria uma briga de quem faz para quem. Né? Como o ser humano não é perfeito, né? Não existe felicidade humana porque o próprio ser humano é imperfeito. Então não tem jeito de ser nada perfeito. Pode ser muito bom. Esses anos de psicólogo eu falo o seguinte, 85% de qualidade é um relacionamento, uma vida ótima, excelente. 90% é magnífica. Do 90% em diante é você esperar a ilusão e a perfeição. Então, você tem um marido bom, uma esposa boa, uma vida boa, uma coisa boa, mas muitas vezes o marido fica ruim porque ele não é perfeito, a mulher fica ruim porque não é perfeita. E na hora que você trocar essa por outra, você vai ver que essa que você tinha umas qualidades boas, e que a outra também tem umas qualidades boas, mas não tem essa. Aí você vai querer ficar com as duas, não tem jeito. Né? E se você tiver uma terceira, por isso que esse pessoal tem harém, né? No Oriente Médio, o cara tem 300 mulheres. Aí talvez melhore um pouquinho. Mas aí você vai ter um problema que nenhuma delas vai ficar satisfeita, né?
Então o negócio atrapalhou tudo. Volta no um por um e vamos resolver isso. A questão é você saber dar valor o que é melhor e mais importante para você. Você nunca vai ter uma vida perfeita. Você pode ter um ótimo marido. Eu fiz esse trabalho aqui numa ocasião, nessa quinta-feira. Fiz com as mulheres e fiz com os homens. Aí você vê, as pessoas têm muitas vezes uma esposa boa e um marido bom. Só que esposa boa e marido bom não significa gente perfeita. E aí o ser humano sofre. Agora, o amor é isso. O amor é um vínculo, é uma busca, é um relacionamento. E quando as pessoas vão esfriando, elas vão ficando cada vez mais egocêntricas e não ligam para o outro. O outro não é uma pessoa, ou é uma pessoa que eu utilizo dela. Aí você tem um esfriamento do amor. O amor vai esfriando, e a Bíblia já previa isso. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Primeiro, Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É bíblico, é previsão. É isso aí. Só que nós estamos nesse mundo. E se nós nascemos nesse mundo, eu sempre achei que eu tinha que nascer 20 anos antes. Porque eu sempre gostei de pregar a palavra e tem muita gente hoje que não está interessada em palavra. Principalmente uma palavra, uma feijoada daquelas pesadas, assim, um negócio. Hoje tem que ser um anguzinho, um trenzinho mais leve, aquele negócio todo. Senão vai embora. Senão vai embora. Então tem que ser um anguzinho, um trenzinho mais coisa. Eu gosto do negócio suculento, cheio de coisa. Mas, tipo assim, o amor, as pessoas vão, você vê que o mundo vai passando, vai multiplicando a iniquidade, vai mudando, vai aumentando o negativo, e o amor esfria, porque as pessoas já não ligam mais para ele. Por isso que o amor esfria, o egocentrismo aumenta, e tem muito suicídio de jovem. Jovem, como é que pode um jovem suicidar? Você me explica isso na matemática. O cara tem uma história de vida pela frente, mas se cresceu sem afeto, sem nada, sem proteção, sem valorização, o que vai acontecer? Com 17, 18 anos, fica angustiado como todo mundo ficava, sempre ficou assim, mas aí não tem muito uma condição psicológica para segurar e acha que pular fora desse mundo é a solução. E aí é aquele negócio que você fala assim, a vida da pessoa tem uma... Aí é aquele negócio, a pessoa tinha uma vida boa. Uma coisa que eu aprendi é que quem vê cara não vê coração. O meu serviço é de ver o coração, não é de ver a cara, porque a pessoa chega com aquela cara boa, a minha questão é a seguinte, o que ela está fazendo aqui? Se o negócio está bom, o que ela está fazendo aqui? Então eu tenho que entender o seguinte, por que ela veio aqui estando bom? Quer dizer, não está tão bom assim. E aí eu tenho que entender o que está lá dentro. Você vive com as pessoas aqui, você não sabe o que passa dentro dela. Não sabe. Eu sei história que pai, mãe, irmão, marido, mulher, não sabe. Não conta. Até a hora que dá um piripaque. Vai falar, como é que aconteceu isso? Aconteceu porque vai guardando. Certo? Agora, é por isso que a igreja tem que ser diferente. E outra coisa, para finalizar, além da questão da cultura do mundo, que o mundo jaz no maligno, a igreja cristã vai ser a última referência de princípio bíblico. Eu não sei quantos anos você vai viver, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas daqui para frente, se eu te dourar a pílula, Deus vai me cobrar. A tendência em relação ao mundo vai ser negativa, e você vai ter que ficar diferente. O que vai acontecer? A igreja cristã vai acabar ficando como a única referência do princípio de Deus. E lá na frente, que eu espero que seja lá na frente, porque eu também não sei quanto tempo que vai ser, você ainda viva muito, Muito, talvez você já foi para Jesus lá com uns 80, 90, 100 anos, e ainda não chegou a esse período tão apertado, que a tendência vai ser afunilar, para o negativo. Se você quiser ser crente nesse mundo, vai ser mais difícil. Agora, para fechar, é uma coisa... As pessoas falam muito em avivamento. O que é avivamento?
As pessoas confundem avivamento com aqueles cultos de celebração, com aquela coisa emotiva, e eu não gosto do negócio emotivo, né? Teve um dia que eu fui numa igreja, eu frequentava uma igreja, eu não fui, o irmão falou assim, o culto foi uma benção, e eu gosto muito de palavra, né? Nossa, o culto foi uma benção. Eu falei, o que ele pregou? Eu não sei. Mas como é que eu tenho foi uma benção, você não sabe o que ele pregou? Eu gosto de pregação. O meu negócio mais é pregação. Eu queria entender se o culto foi uma benção, o que o cara pregou. Ele já não lembrava. É aquele culto emotivo, assim, que você fala aquele negócio todo. 2 horas depois, você saiu daqui 1 hora, 2 horas depois, você já abaixou a emoção e não lembra o que foi falar. Como não lembra? Não é assim, não. Emoção tem um lado dela. Mas ser crente tem que ser firmado. O grande segredo, eu vou te fazer só um teste, aí depois você pensa com você mesmo. Vamos imaginar que chega uma perseguição religiosa e um sujeito coloca um revólver na sua testa, assim, você nega Jesus ou eu te mato. Aí é o que eu quero que você faça assim, o que você segura essa? Porque a igreja evangélica está cheia. Se tiver uma perseguição religiosa, você meter um revólver na cabeça do cara e falar, você aceita Jesus, você nega Jesus ou morre. Vai ter muita gente falando, que é isso, meu chapa? Que Jesus o quê? Eu só estou aí por causa disso. Vamos lá. 70% da igreja some. A igreja evangélica vira 30%, 40%. Esse é o negócio. Se alguém meter um revólver na sua testa e falar, se você nega Jesus ou morre, é claro que eu também não ia gostar da ideia, porque deve ser complicado, mas pode dar o tiro. Pode dar o tiro. Agora, para dar o tiro, você tem que ter convicção onde você está. Porque se eu ficar, aí eu vou pular de um negócio. Aí eu vou. Se eu não for homem para segurar isso, se eu não for crente para segurar isso, eu vou morrer de angústia. Eu vou morrer de angústia. Por isso que eu preciso morrer. Mas eu estou falando assim, esse é um teste duro? É um teste verdadeiro. Nós vivemos num país que não tem perseguição. Na China, nesse lugar, se você achar um cara, já era. E passa umas imagens das pessoas sendo julgadas vivas, no fogo assim, vivo, e chutando os caras. E o cara está agarrado com Jesus. Isso é ser crente. Eu espero que não aconteça com você, espero que não aconteça comigo, mas aquela história que eu te falo, esteja preparado para tudo, para ser um cristão. E se você está aqui, nesse tempo, você não nasceu no tempo errado, você nasceu no tempo certo. E aí é que nós temos que ficar mais firmes com isso. Então, coloque aquela coisa do avivamento. O que é avivamento para mim? Avivamento para mim é isso aí, ó. A condição básica do avivamento é a consciência de pecado. Sem consciência de pecado, não tem avivamento. Uma coisa interessante dos judeus, sabe aqueles judeus que chegaram até Jesus com a mulher adúltera e falaram com ele, testaram ele? Ele falou o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E saiu dos mais velhos para os mais novos. Aqueles caras podiam ter de tudo de errado. Você quer morrer? Vai lá na Praça 7, leva um monte daqueles cascalhos e fala assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Você já falou com o pai e mãe, você já resolveu sua vida toda, já passou o seu dinheiro, porque você vai morrer ali. As pessoas vão ter prazer de te apedrejar. Mas por quê? Porque elas não têm pecado? Não, elas não têm consciência de pecado. Aquilo ali é a base do avivamento. Sem a condição básica é a consciência do pecado. Sem consciência do pecado, não tem arrependimento, sabe? Sem arrependimento, não tem transformação espiritual. Sem transformação espiritual, não tem enchimento do Espírito, que é uma das condições fundamentais. Sem enchimento do Espírito, não tem santificação. Santificação, não verá Deus. Enchimento do Espírito. Enchimento do Espírito. Encher do Espírito é esvaziar o eu. A vida cristã é complicada por isso. Ou eu dirijo, eu e o Espírito Santo estão num carro. Né? Ele está dirigindo o carro, eu estou do lado dele.
Se eu falar com ele, Espírito Santo, você sabe como é que é, o senhor está indo muito devagar, eu sou mais novo do que o senhor tem lá tantos milhões de anos, senta do lado de cá. Ele vai falar assim, tudo bem, ele senta, abre a porta, senta lá e deixa você dirigir. Aí depois que você acha que está dirigindo e dá muito problema, você fala, Espírito Santo, o senhor não me ajuda? Fala, você não pediu para dirigir o carro? Agora você aguenta. O enchimento do Espírito Santo implica no esvaziamento do eu. A questão é, quanto você está cheio de eu ou quanto você está cheio do Espírito Santo? Essa é a diferença de tudo. Então, a gente tem que buscar o enchimento do Espírito Santo a partir dele, não nós. Aí nós vamos ser crente mais firmado na palavra de Deus. Agora deixa eu ir embora, senão vai virar uma... Deus abençoe. Amém, pastor. Sempre esclarecedora a sua palavra, sempre bom ouvi-la. Está sempre bem-vindo aqui a visitar mais vezes. Irmã Dani, gostaria que você fizesse uma oração agora por todos nós, já agradecendo por tudo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz que é a sua palavra que produz fruto nas nossas vidas. E que essa noite, nenhum de nós saia daqui, Deus, sem ter algo que vá ser transformador em nós. Que a tua palavra venha produzir frutos, que os frutos que ela produzir possam permanecer. Cada jovem, Pai, cada pessoa mais vivida que está aqui, cada adolescente, nós declaramos que sobre a vida de cada um de nós estará a bênção do Senhor. Que nós possamos entender de fato, Pai, os propósitos, Pai, que o Senhor tem, que possamos viver, ser cristãos autênticos. Tira-nos, Deus, da mornidão que as nossas vidas às vezes são conduzidas. E nós declaramos que nós queremos saber mais do Senhor. Nós queremos viver mais do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos conduza às nossas casas também, guardados, protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.